Essas são as 5 questões de Química que sempre caem no vestibular de Medicina da Universidade Estadual do Ceará. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. Hoje iremos ver algumas questões que sempre caem no vestibular de Medicina da Universidade Estadual do Ceará. São questões padrões, questões que você, como estudante que vai prestar esse vestibular, não pode errar de forma alguma. Então fica aqui que eu vou te mostrar alguns macetes, algumas dicas, meio que uma revisão para que você não possa errar, tá bom? E a primeira questão que a gente vai fazer é uma questão de química orgânica. Química orgânica eu tenho certeza que vai cair, e vai cair nesse sentido que eu vou te mostrar aqui, ó, perguntando qual a fórmula molecular, qual a hibridização do carbono, qual a classificação dos carbonos. A prova gosta muito de cobrar nesse sentido. Essa questão aqui foi uma questão do ano de 2024, questão de número 25. Ela diz o seguinte, ó, o composto orgânico citral, que é esse composto orgânico ele vai mostrar aqui abaixo a sua estrutura, que é líquido, oleoso, insolúvel em água. Se ele é oleoso, eu já saberia que ele é insolúvel, tá? Óleos, gorduras tendem a não se dissolver em água. Apresenta forte cheiro de limão e é representado pela seguinte fórmula estrutural. Então aqui eu tenho essa fórmula estrutural de um óleo. Perceba que a sua maior extensão é de carbono e hidrogênio, o que novamente dá um forte indício de que é um composto apolar, que é um composto que não se dissolve em água. Sobre esse composto orgânico, é correto, ele quer saber o que é verdadeiro, afirmar. Letra A. Ele diz que sua fórmula molecular é C10H15O. Então vamos perceber se a fórmula realmente é essa. Os carbonos, pessoal, nessa estrutura de bastão, vocês sabem, ou quem não sabe vai entender agora, ele está sempre aqui nas pontas. Então aqui é um carbono, aqui são outro carbono e aqui outro carbono. E também nas vértices, né, que é o ponto de intersecção entre as ligações. Então aqui seria um outro carbono, ó, aqui outro carbono, outro. Então vamos decidir quantos carbonos tem aqui. Vamos contar, simplesmente é literalmente contar. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí lembra que você tem outro aqui, ó, 10 carbonos. Então a fórmula por enquanto é C10. Vamos contar os hidrogênios. Como é que eu sei os hidrogênios agora na estrutura de bastão? Na estrutura de bastão, não é necessário você mostrar os hidrogênios. Ele fica de forma implícita. Você tem que saber contar esses hidrogênios, lembrando que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Sempre faz 4 ligações. Como é que você vai contar? Esse primeiro carbono aqui, ó, ele tem uma ligação com outro carbono. Então, se ele já tem uma ligação com o carbono, faltam mais 3 para completar as suas 4. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 hidrogênios. Nesse composto aqui acima, ó, nesse carbono aqui acima, mesma coisa. Tem uma ligação para baixo com o carbono, então falta também 3 hidrogênios. Esse carbono aqui do meio, ele já tem uma ligação para cá, 2, 3, 4 ligações. Então, não tem nenhum hidrogênio. Esse outro carbono aqui do lado, ó, ele tem uma ligação com o carbono, 2 ligações, 3, então falta um hidrogênio aqui para baixo. Esse daqui de cima tem uma ligação, 2, 3, 4 ligações, então tem 2 hidrogênios. Esse outro carbono aqui, mesma coisa, tem 2 hidrogênios, esse aqui em cima tem 3 hidrogênios, esse daqui não tem nada, porque já são 4 ligações, mas esse aqui de baixo tem um hidrogênio. Então a partir disso agora se eu contar, eu tenho aqui um hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí você conta 15. Tá certo aqui, professor? Tem 15, ó. Aí você esqueceu de contar esse outro carbono aqui. Esse outro hidrogênio, perdão. Então são um total de 16 carbonos, que seria H16O, porque só tem um oxigênio. Então esse 15 aqui tá errado, não pode ser a letrinha A, tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer a letra B. Na letra B, ele diz que em sua estrutura existem carbonos do tipo sp2. Vamos lá, vamos entender o que é sp2. sp2 é uma hibridização, tá? O carbono ele só tem 3 tipos de hibridização. Ele pode ser do tipo sp, ele pode ser do tipo sp2, ele pode ser do tipo sp3, tá? Um híbrido é a junção de 2 orbitais, mas eu não vou me atentar muito ao
o conceito em si, porque não importa muito pra gente. Aqui você tem que saber identificar os carbonos com as suas hibridizações. Então perceba, quando é que eu tenho um carbono do tipo sp3? É quando o carbono ele faz 4 ligações simples. Tá? Todas as ligações precisam ser simples. Quando é que ele vai ser sp2? Quando ele tem uma dupla e 2 simples. Quando é que ele vai ser sp? Quando ele tem 2 ligações duplas ou uma simples e uma tripla, tá? Como é que você vai lembrar isso? Tem 2 maneiras de você lembrar a hibridização. Uma delas é você simplesmente contando as ligações como se fossem orbitais. Como assim, professor? Cada ligação simples vai ser um orbital. Cada ligação dupla também é um orbital e cada ligação tripla é um outro orbital. Então veja, se é sp3, eu teria essa ordem aqui, ó, S, sp1, sp2, sp3. Então é assim que eu vou contando. Ó. Uma ligação S já foi a primeira. Vou para a segunda, sp1 já foi a próxima. Vou para o outro, sp2, e como eu tenho outra ligação, sp3. Então esse meu carbono aqui é do tipo sp3. Esse carbono aqui que é sp2, ó, uma ligação simples S, sp1, e a ligação dupla eu conto como um orbital só, sp2, tá? Aqui em cima, ó, a dupla conta como um só, então é S, sp, ou aqui a mesma coisa, S, e a tripla também conta como um só, sp, tá? Eu tenho essas 2 maneiras, essa forma de você lembrar da hibridização. Eu tenho uma outra forma, que talvez seja mais conhecida, que é a regra da mão, né? Você tem 4 ligações, você faz na mão mesmo, literalmente na mão. Preste atenção aqui na minha câmera. Você tem 4 ligações. Essas 4 ligações, elas vão ter 3 buraquinhos aqui, tá vendo? Então seria sp3, se for 4 ligações simples. 4 ligações simples, 3 buraquinhos da minha mão, sp3. Mas se eu tiver uma ligação dupla, eu junto um dedo. Ó. Aqui eu tenho uma ligação dupla e agora eu tenho 2 buracos. Então aqui vai ser sp2. E se eu tiver 2 duplas, eu junto 2 dedos aqui, ó, fica somente com um, então vai ser sp. Agora eu posso ter também uma tripla, né? Eu tenho 3 e uma aqui, ó. 3 e um buraquinho da mesma forma. Então é sp também. Então assim é que você determina a hibridização do carbono também, tá? Você que decide como você achou mais didático para você. Então bora lá. Ele disse que na estrutura existe carbonos do tipo sp2. Vamos ver. Esse primeiro carbono aqui, ó, só para a gente entender melhor. Esse carbono aqui, ele está fazendo 4 ligações simples. Tá? Ele tem uma ligação aqui com o carbono, então falta mais 3 que são hidrogênios. Se ele tem 4 ligações simples, ó, 4 ligações simples, 3 buraquinhos, então ele é do tipo sp3. Esse carbono aqui de cima é sp3 também, porque são 4 ligações simples. Esse carbono daqui ó, também é sp3, porque são 4 ligações simples. Esse aqui também é sp3, porque são 4 ligações simples, tá? Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos do tipo sp3. Eu tenho aqui carbonos do tipo sp2 aqui, ó. Esse carbono aqui é sp2. Como é que eu sei, ó? A dupla ligação conta como um orbital S, sp1, sp2. Eu tenho um outro carbono aqui do tipo sp2, ó. S, sp1 e sp2, tá? Então, eu já sei que existem carbonos do tipo sp2, então a resposta aqui da minha questão já é a letra B. Tudo bem? Vamos ver o restante aqui das alternativas para a gente ver por que as outras estão erradas. Vamos lá. Em sua estrutura apresenta isomeria de função com os ésteres. Dizer que ele é um isômero é porque ele tem a mesma fórmula molecular. Então, esse meu éster aqui, ele também deveria ter a fórmula C10H16, tá? O que seria um éster? A função éster, ela é essa daqui, ó, C-O, O, e aqui eu tenho que ter continuação com o carbono. Veja que nessa minha função orgânica, eu teria 2 oxigênios. 2 oxigênios. Então, minha fórmula estrutural, ela deveria ser aqui no final O2 e não somente um O, tá? Então, não poderia ser isomeria de função com um éster, por isso que está errado. Essa minha estrutura aqui acima, ó, esse carbono aqui, ele é um aldeído, ele é um C-O-H, tudo bem? Se você tiver dúvidas em identificar as funções, a gente pode fazer um vídeo específico para isso. Eu peço que vocês deixem nos comentários se esse for um desejo seu, tá? Vamos continuar aqui, ó. Letra E. As duplas ligações de sua estrutura estão localizadas no carbono 2, 3, 7 e 8. Vamos verificar, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui eu preciso saber qual é a ordem correta dos carbonos. Quando eu tenho uma função orgânica, o meu carbono 1 vai ser o carbono mais próximo daquela função. E se for possível, vai ser o próprio carbono da função, que é o que está acontecendo aqui, ó.
Esse carbono aqui da minha função do aldeído é o carbono 1. Esse aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele diz que minhas duplas ligações estão no carbono 2, 3, 7 e 8. No carbono 2 eu tenho uma dupla e no 3 também. Só que minha outra dupla está no carbono 6 e 7 e não no 7 e 8. Tá? Por isso que está errado aqui essa letra D. Realmente a letra B é a minha resposta. Tudo bem? Então veja que foi uma questão que a gente revisou bastante coisa. Tenho certeza que vai te ajudar na hora da sua prova. Vamos para mais um aqui, ó. Questão novamente do ano de 2024, só que agora a questão de número 29. Atente para o seguinte composto. Então aqui eu tenho esse composto. Sobre o composto, assinale a afirmativa verdadeira. Vamos lá. Na letra A, ele diz o seguinte. Possui um heteroátomo em sua cadeia carbônica. Possui um heteroátomo em sua cadeia carbônica. O que seria um heteroátomo? Um heteroátomo, a princípio, ele é um átomo de um elemento diferente de carbono e hidrogênio. Aí você pensa, professor, eu tenho aqui, ó, oxigênio é diferente de carbono e hidrogênio. Então é um heteroátomo. Aí é que você se engana, tá? Para que seja considerado realmente um heteroátomo, ele precisa estar entre dois carbonos. Como assim, professor? Se eu tivesse a função éter, por exemplo, ó, função éter, eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Então, isso daqui é configurado como um heteroátomo. Esse daqui não é um heteroátomo porque não está entre dois carbonos. Tudo bem? Vamos para a letra B. Possui 2 carbonos primários, 2 secundários e 2 terciários. Isso daqui, pessoal, é classificação do carbono. Classificação do carbono. Como é que são essas classificações? Ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Isso aqui tem a ver com a quantidade de ligações entre carbonos que um carbono está fazendo. Como assim? Ó? Um carbono primário, ele é um carbono que se liga somente a um carbono. Então aqui eu tenho que ter hidrogênios, por exemplo. Ó. Ou poderia ser um carbono ligando a um carbono, aqui sendo um oxigênio, tá? Poderia ser também, ó, esse carbono aqui continua sendo um carbono primário, porque ele se liga somente a um carbono. O carbono secundário é um carbono que se liga a 2 carbonos, tá? Então aqui deveria ser hidrogênio, por exemplo. Carbono terciário é um carbono que se liga a 3 carbonos, e o carbono quaternário é um carbono que se liga a 4 carbonos. Tudo bem? Então a partir disso eu já consigo responder minha questão. Ó. Vamos verificar se eu tenho 2 carbonos primários. Carbono primário sempre vai estar nas pontas da cadeia. Então esse carbono aqui ó, é um carbono primário, porque ele se liga apenas a um carbono. Esse carbono aqui de cima também é um carbono primário, porque só se liga a um carbono. Esse aqui também é um carbono primário, porque só se liga a um carbono. Então já está errado, né? Ele diz que tem 2, não são 2, aqui eu tenho 3. Secundários, eu teria esse carbono aqui como sendo secundário. Esse aqui é primário, primário, primário. Deixa eu só apagar esses tracinhos aqui. Ó. Esse carbono daqui, ele também é secundário. Aí aqui que eu quero que você preste atenção, tá? Esse carbono aqui só se liga a 2 carbonos. Aqui embaixo é um oxigênio. Então não classifica o carbono, a ligação com o oxigênio, apenas entre carbonos. Então esse aqui também é um carbono secundário. E por fim, esse carbono aqui é um carbono terciário, tá? Então veja que está errado. Eu tenho 3 carbonos primários, tenho 2 realmente secundários, só que eu só tenho um terciário. Então está erradíssima essa questão. Letra C. Sua composição centesimal, na sua composição centesimal, a porcentagem de carbono é 72%. Isso aqui eu preciso calcular. Eu preciso calcular a massa molar desse composto. Lembrando que o carbono tem massa 12 gramas e o oxigênio tem massa 16 gramas e o hidrogênio tem massa 1 grama. Tá? Você calcula a massa molar desse composto todinho, isso vai ser seu 100%. A massa de carbono que você tem vai estar para X. Você faz uma regra de 3 e descobre. Mas nessa questão não vou precisar responder. Tá? Não vou precisar calcular para chegar nessa resposta. Porque ela vai ser minha afirmativa verdadeira. Como é que eu vou definir isso? Porque a minha D vai ser falsa. Tá? Então você precisa entender esse tipo de coisa também. A prova gosta muito de fazer isso. Ela lhe dá uma questão que você acha que vai ser muito trabalhosa, vai precisar fazer cálculos, mas muitas vezes você não precisa. Você elimina as outras alternativas e já sabe que a resposta é ela. Tá? Vamos ver aqui a letra D. Apresenta em sua estrutura o grupo funcional C-O, que ele disse que era um éter. A gente já viu que o éter é esse composto aqui em cima, ó, éter, tá? Éter. Esse grupo funcional aqui, ó, que é uma carbonila, um carbono com a dupla ligação com o oxigênio, e dos dois lados são carbonos, isso configura uma cetona,
tá? Cetona, não pode ser um ET. Então a resposta aqui realmente é letrinha C, sem precisar fazer os cálculos, tudo bem? Vai cair uma questão nesse sentido para você achar que precisa fazer cálculo, mas não precisa. Não perca tempo com esse tipo de questão, tudo bem? Vamos ver mais uma aqui agora. Essa aqui é uma outra aposta minha para as provas, é uma tendência da prova dos vestibulares de medicina cobrar sobre polímeros. Por que é uma tendência sobre cobrar sobre polímeros? Porque o curso de medicina, a área de medicina em si, tem uma pesquisa muito forte na área de polímeros. Existem polímeros que são utilizados para fazer degeneração óssea, para utilizar na retina dos olhos, tem uma aplicação muito grande esses polímeros na medicina, tá? Então é uma tendência as provas cobrarem sobre esse conceito. Vamos entender essa questão aqui, de 2024 também, são questões muito boas, o vestibular de 2024. Macromoléculas de cadeias longas caracterizam os polímeros. Então ele acabou de classificar o que é um polímero. É uma macromolécula de cadeia longa, é uma cadeia enorme, muito, muito grande, um polímero, em que cada cadeia apresenta uma unidade chamada de monômero. Pronto, então um polímero é isso. Um polímero, eu tenho um monômero, é uma pequena parte daquele polímero, que se liga a vários outros monômeros. Isso aqui formando uma cadeia enorme, tá? É muito, muito grande mesmo. Inclusive, os polímeros são plásticos, é muito conhecido como plásticos também, tá? Um exemplo de polímero é o poliacrilonitrila, cuja estrutura é a seguinte. Então aqui eu tenho a estrutura desse meu polímero. Com relação a esse fato, analise as seguintes proporções. Então eu tenho a afirmativa 1 e 2 e eu quero saber apenas aquelas que estão corretas, tá? Vamos lá, vamos entender aqui a questão que ela fala sobre polímero e a gente tem que identificar o que é um monômero. O X da questão era isso, identificar o monômero do polímero. Ele diz o seguinte na primeira afirmativa, ó, a fórmula do monômero formador do poliacrilonitrila é C3H3N. Então, bora lá. Se eu acho que o polímero ele se repete várias vezes, então ele tem que ter partes iguais que se repetem. Aí tome cuidado, tá? Você pode achar que o polímero é isso daqui, ó. O polímero, você pode achar que o polímero é isso daqui, tá? Mas preste atenção, porque ele está dizendo isso aqui embaixo. Ele está dizendo que o monômero é justamente essa partezinha daqui, que foi o que eu circulei. Se for essa parte, o seu polímero deveria ser assim, ó. Você tem aqui esse primeiro monômero, CN, depois se liga a CH2. Se isso aqui é um monômero, ele deve se ligar a outra coisa igual a ele. Então aqui do lado eu deveria ter, vou até colocar em outra cor, deveria ter CH2, CH, CN e depois CH2. Então verifique que nesse momento aqui, ó, eu teria duas ligações CH2 e CH2. Isso não acontece no meu composto. Aqui na ligação CH2 depois é um CH, ó. Então isso aqui embaixo já está falso, ó. Não pode ser meu monômero, tá? Meu monômero vai ser essa partezinha daqui, ó. Somente isso daqui. Vou fazer aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa para você entender o que eu estou falando. Ó, CN, CH, perdão, CN. Se eu for repetir essa mesma coisa aqui, que seria o meu monômero, ele vai ficar exatamente igual, ó. CH2, CH, CN. Então veja que essa parte daqui é exatamente igual a essa. Então isso que configura um monômero. Então meu monômero é somente essa parte que eu circulei aqui, ó. Somente essa parte que eu circulei aqui, tá? E a fórmula desse meu monômero. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, então é C3. Hidrogênio, eu tenho 2, 3 aqui, CH3N. Então CH3N, que é o que configura exatamente essa fórmula aqui, ó. Então isso aqui é verdadeira, tá? Vou colocar aqui da mesma cor, verdadeira. Então minha resposta aqui é letra D. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então veja que foi uma questão de polímero bem tranquila, só para a gente relembrar o que é um polímero e você entender o que são monômeros. Quase sempre, quando é cobrado polímeros, ele pergunta justamente sobre os monômeros, alguma coisa em relação ao monômero, o que é um monômero, quantos carbonos tem no monômero, tá? Coisa do tipo. Então primeiro você tem que saber o que é um monômero. Eu aposto também em questões de nível fácil, questões que você estuda lá no 9º ano do fundamental, no 1º ano do ensino médio, tá? São questões básicas de química, porque ele quer saber se você sabe pelo menos o mínimo, tá? Cai muitas questões fáceis e você, como vestibulando de medicina, não pode errar, não pode. Por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, para que você garanta a sua aprovação. Aproveite a oportunidade para te convidar a fazer parte do nosso curso de Química para o Enem. Nós temos um curso exclusivo de Química focado no Enem.
tá? Se você quer cursar medicina, odontologia, enfermagem, cursos de saúde de modo geral, esse curso é perfeito para você. Nós te aprofundamos em química, te mostramos os macetes, te preparamos de fato a garantir um notão. Não sei se você sabe, mas química tem um peso muito grande em cursos da área da saúde, né? Ciência da natureza e de modo geral tem um peso 3, por exemplo. É um peso maior do que até mesmo a redação, que muitas vezes tem um peso apenas de 2, tá? Então é importantíssimo para que você saia na frente da sua concorrência, você tirar uma nota muito boa em Ciências da Natureza, tudo bem? Então, o link desse curso está aqui na descrição, você pode acessar, garantir, e se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Ó. Faltam apenas mais duas. São duas questões agora de nível básico, para você não errar de forma alguma, mas que você pode se confundir. Essa questão aqui foi do ano 2023, questão de número 24. Considerando as características do átomo, veja que a característica de átomo é uma questão muito básica, e do elemento químico. Escreva verdadeiro ou falso, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma os itens abaixo. Então, vamos lá. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Massa, ele está dizendo que é prótons mais nêutrons. E é muito verdadeiro isso, tá? A massa de um elemento químico, de um átomo, ele está exclusivamente no núcleo, onde tem prótons e nêutrons lá no núcleo. Os elétrons que estão aqui ao redor, eles têm massa irrelevante, tá? Então isso aqui é verdadeiro. A segunda afirmativa, massa atômica é a massa de um átomo que equivale à massa dos prótons mais a massa dos elétrons. Eu acabei de dizer que os elétrons têm massa irrelevante, tá? Então, se você diz que a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser falsa, tá? Não poderia ser verdadeira isso daqui. Massa atômica dos elementos químicos é a média aritmétrica das massas atômicas dos isótopos de um elemento químico. Muita gente errou essa questão, porque ficou muito parecida com a verdade, tá? O que erra é isso daqui, ó, massa aritmétrica. Vamos entender melhor. Aquelas massas que eu tenho na tabela periódica são as médias ponderadas, não é aritmética, média ponderada dos isótopos daquele elemento. Por exemplo, eu tenho os isótopos. Isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons, iso igual ao número de prótons. Por exemplo, o hidrogênio. Eu tenho hidrogênio com massa 1, eu tenho hidrogênio com massa 2, tenho hidrogênio com massa 3. Tá? Todos eles são isótopos, apresenta 1 de número de prótons. Se fosse uma média aritmétrica, eu iria pegar essas massas aqui, ó, somar e dividir por 3. Só que esses isótopos eles existem em abundâncias diferentes. Por exemplo, esse isótopo aqui do hidrogênio 1, ele tem uma abundância muito grande, mais de 90%, em torno de 95%, vamos dizer. Ó. O isótopo 2 ele vai ter aqui em torno de 4%, isso aqui em torno de 1%. Então veja, existem muito mais isótopos do hidrogênio 1 do que o 4 e o 2. Eu não posso dizer que a massa deles, a média deles é uma média aritmétrica. Eu tenho que levar em consideração essas porcentagens. Tá? Então é isso que é feito. Eles multiplicam por essas porcentagens, depois é que eles fazem a divisão. A gente chama isso de média ponderada. Então não é média aritmétrica. Eles consideram a quantidade existente, a porcentagem existente desse isótopo na natureza, tá? Então essa afirmativa aqui, ela é falsa, é uma média ponderada. Ponderada. Ficou horrível, isso parecendo um M. Ponderada. Vamos para a nossa última afirmativa, já dá para responder, né? Já dá para dizer que é a letra D, ó. Mas vamos ver aqui, ó. Massa molar é a massa correspondente a 1 mol de uma substância química. Exatamente, verdadeiro, o nome já diz tudo. Massa molar é a massa de 1 mol de um elemento, de uma molécula, seja lá o que for, tá? Vamos para a nossa última questão modelo para você, que eu tenho certeza que cai, que é sobre funções inorgânicas. Compostos inorgânicos também sempre cai para vocês, tá? E aqui um exemplo de como pode ser cobrado para você. Se cair nesse exemplo, que eu tenho certeza que vai cair, você vai lembrar de mim, vai marcar, e vai voltar aqui para me agradecer, tá? Pode vir cobrar a mim. Professor, não caiu isso, não caiu. Mas vai cair, eu tenho certeza, de alguma maneira ele vai cobrar isso para você. Os 4 tipos principais de funções inorgânicas são ácidos, base, sal e óxido. Tudo bem? É comum a classificação dessas funções pelo tipo de íons que se formam quando o composto é dissolvido em água. Atente para os seguintes compostos.
Então, eu tenho ácido, base, sal e óxido. Vamos relembrar algumas coisinhas aqui, ó. Normalmente, um ácido inorgânico ele vai ter um hidrogênio. Tá? Normalmente, ele tem hidrogênio. Esse hidrogênio ele quase sempre está à esquerda, tudo bem? Uma base, ela normalmente vai ter uma hidroxila, que é um OH. O sal, ele vai ter um cátion e um ânion. Esse cátion é o cátion da base, cátion da base, mais o ânion do ácido, tudo bem? Isso aqui é formado também, a gente chama por uma reação que a gente diz de neutralização. Neutralização, tudo bem? Por que neutralização? Porque vou reagir um ácido com uma base. Como um ácido reage com uma base, eles tendem a se neutralizar. Isso depende da força do ácido, depende da força da base, tá? Se for um ácido forte com uma base forte, tem a mesma força, neutraliza. Se for ácido fraco com base fraca, tem a mesma força, se neutraliza. Mas se for um ácido de caráter forte e uma base de caráter fraco, uma base fraca, eles reagem e vai ficar um sal de caráter ácido, porque o ácido era forte e a base era fraca. Se for o contrário, uma base forte e um ácido fraco, vai formar um sal de caráter básico, tudo bem? E por fim, um óxido. Um óxido, ele apresenta o oxigênio, e esse oxigênio ele precisa ser o mais eletronegativo. Ou seja, o composto FO não é considerado um óxido, porque o flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Tudo bem? Então vamos lá, já relembramos aqui um monte de coisa. Considere os compostos acima, assinale a opção verdadeira. Então ele quer saber somente o que é verdadeiro aqui, ó. Vamos lá. O composto 1 é um ácido. Primeiro indício que é um ácido, eu coloquei aqui em cima. Tem hidrogênio aqui do lado, então está parecendo ser um ácido. Formado pela ligação de caráter iônico entre o hidrogênio e o flúor. Tem uma ligação entre o hidrogênio e o flúor. Vamos ver se é um caráter iônico. Vamos relembrar isso aqui, né? Ligações químicas. Ligações químicas. Ligações químicas. Eu tenho ligações do tipo covalente, eu tenho ligação do tipo iônica e tenho ligação do tipo metálica. Vamos relembrar isso aqui, ó. Ligação covalente é uma ligação que acontece entre ametal mais ametal. São dois ametais. Ligação iônica, metal mais ametal. Ligação metálica, metal mais metal. Tudo bem? Aí aqui eu tenho no meu composto um hidrogênio e o flúor. Como é que eu sei quem é metal e ametal, professor? Lembra lá da tabela periódica. Eita, aqui ficou troncha. A tabela periódicazinha. Pronto. Ó, essa parte aqui todinha, isso aqui tudinho que está em vermelho, ó, são metais. Essa outra parte aqui da direita são os ametais. Tudo bem? O flúor, ele está aqui em cima, ó. O flúor está aqui em cima, o hidrogênio está aqui. Aí você pensa, professor, tem um metal ligando com um ametal. Então a ligação iônica está correta, essa afirmativa. O hidrogênio que está aqui em cima, ó, ele é exceção, tá? Mesmo ele estando dos lados dos metais, ele é considerado um ametal. Se você até observar na tabela periódica, ele está verdinho lá em cima. Então ele não é um composto metálico. Então aqui eu vou ter dois ametais. Se eles são dois ametais, esse composto aqui não é iônico. Ele é covalente, tá? Então a afirmativa aí está errada. Letra B. O composto 2 é uma base. Aqui, OH, então forte indício de que é uma base. Por que? Ele está dizendo que vai justificar o porquê ele é uma base. Porque não se dissocia na água para liberar íons, mas pode ionizar. Tem muita coisa errada aqui, tá? Uma base, como ela é formada por metal e ametal, ela é um composto iônico. Se ela é um composto iônico, já existem os íons na sua estrutura. Se já existem os íons, quando em contato com água, eles apenas se dissociam, se separam os íons. Ele está dizendo aqui que não se dissocia, mas ele se dissocia sim, então já está errado aqui, ó. Lembre sempre disso. Composto iônico já tem os íons, ele apenas se dissocia. Depois ele diz o seguinte, mas pode ionizar. Veja que confusão. Se ele pode ionizar, é porque ele é um composto covalente, que na presença de água vai formar os íons. Esse nome ionizar, ele diz que vai formar os íons. Tá? Ainda não existem os íons, por isso que vai ionizar, vai formar íons. Dissociar já existe o íon, então aqui está errado também, ele não vai ionizar, ele só vai dissociar, então também não pode ser letra B. Vamos para a letra C. Ó.
O composto 3 é um óxido, já está errado. Esse composto aqui, mesmo ele tendo o oxigênio, ó, ele não configura como um óxido, porque aqui eu vou ter o ânion de um ácido e aqui eu vou ter os metais de uma base, tá? Então isso aqui forma um sal e não um óxido, tudo bem? Esse último composto aqui também é um sal, ó. Isso aqui é o ânion de um ácido e aqui é o metal de uma base, então ele também é um sal. Então não pode ser letra C. O composto 4 é um sal, beleza, que pode ser formado pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. Perfeito, resposta aqui, letra D. A gente acabou de ver lá em cima, ó, que o ácido ele é formado pela reação de uma base, que o sal é formado pela reação de uma base mais ácido, que a gente chama também de uma reação de neutralização. Então tá tudo perfeitinho, resposta letra D. Tudo bem? Então, a gente viu aqui 5 questões que eu tenho certeza que vai cair na sua prova do vestibular de medicina da Universidade Estadual do Ceará. E eu tenho certeza que vai te ajudar a garantir uma nota ainda maior. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de deixar aqui um comentário para fortalecer, que a gente vai continuar fazendo mais e mais vídeos para vocês, tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!